gente, tudo bem? Eu sou Gabriela Zimmermann e esse é o Impacto Positivo Entrevista. O programa de hoje está um pouco diferente. A gente vai trazer o painel ESG na prática que fizemos lá no segundo Impacto Positivo Summit aqui para o podcast. Você vai acompanhar uma conversa muito inspiradora que eu tive com Viviane Mansi, da Diageo, Eduardo Vieira, da Endi e Carolina Farias, do Dia de Doar. Vem comigo? O painel vai funcionar assim, eu vou fazer perguntas para eles, né, intercalados, e eles vão responder, e um pode interagir, enfim, responder pelo outro ali, tá? Então, vamos começar com a Viviane, que já está aqui do meu lado. Bom, a Diageo é a líder mundial, né, em produção de bebidas alcoólicas premium, já falei aqui das marcas todas, né? E no site de vocês reforçam esse compromisso com as estratégias ESG, especialmente em 3 frentes, né, que é promoção do consumo consciente, né, muito importante, defesa da inclusão e diversidade e sustentabilidade do vidro, que é a embalagem, né, principal de vocês. Então, eu queria te pedir um pouco para falar como que esses objetivos se conectam com os direcionamentos da empresa. Muito bem. Boa noite, gente. Bom estar com vocês, bom poder falar um pouquinho sobre essa agenda que dentro de casa a gente nomina como espírito do progresso. E o nome vem a calhar porque destilado em inglês chama spirit. Então, o espírito do progresso para nós faz mais sentido ainda. E dentro desses 3 pilares, se eu pudesse ser muito objetiva assim, sobre como é que a gente materializa isso, como é que a gente dá vida para essas questões, a primeira coisa e mais importante é que a empresa tem uma estratégia de longo prazo de crescimento. Quando a gente olha essa estratégia de longo prazo, a gente fala sobre como que a gente quer posicionar cada uma das áreas que a gente atua. E uma parte bem específica desse plano de crescimento é ESG. Então, quando a gente fala da agenda de espírito do progresso, a gente não está falando de uma coisa que é distante do core business. A gente está falando do que é core business. Então, quando a gente fala em beber com responsabilidade, tem a ver fundamentalmente com moderação. Vocês leem, eu tenho certeza, em todo lugar sobre beber com moderação, certo? Vocês sabem o que é isso? Cri, cri, cri. Né? Então, assim, a gente fala, cada um pensa uma coisa, né? A beber com moderação, do tipo, a gente fica pensando, né? Como foi a última experiência, ó, todo mundo fazendo assim. Enfim, gente, eu podia aqui passar um tempão falando disso, mas o mais importante é beber com moderação. Enfim, a gente não deveria ultrapassar o segundo drink. Tem que beber água junto. A gente tem que comer antes e comer durante, porque isso permite que o corpo processe o álcool adequadamente. Então, beber com responsabilidade, a gente tem essa consciência do que acontece com a gente. Então, como é que a gente integra isso ao negócio? Cada vez que a gente faz ativações de marca, a gente cada vez mais tem feito acordos, né, com grandes eventos que a gente participa, com ações proprietárias, da gente ter, por exemplo, estação de água gratuita. Ou que quando a gente fala dos nossos projetos, que a gente crie condições para que as pessoas comam junto, para que as pessoas possam gastar energia, né, e beber com intervalos maiores. Então, isso não é uma coisa que acontece só de vez em quando, ou só acontece pela área que eu atuo diretamente ou pelo Instituto Diageo. Isso acontece todo santo dia quando a gente fala do produto. É a primeira parte. A segunda parte, espírito do progresso, tem 3 abas, né? Tem 3 pilares. Essa é a primeira. A segunda é diversidade e inclusão. A gente acaba de ganhar o prêmio mais importante de Cannes, de criatividade, com um programa de diversidade. Então, John Walker, que é uma das nossas marcas de whisky, ele tem um tagline, né? Ele tem um princípio que é Keep Walking, que é um princípio que a gente já utiliza há mais de 30 anos, ele é muito longevo. Então, ele tem tudo a ver com a gente ultrapassar barreiras, da gente continuar caminhando, da gente fazer coisas grandes. E a gente fez uma campanha com a Laíde Costa, que foi uma pessoa... A Laíde Costa tem 88 anos hoje, gente. Na época que a Bossa Nova explodiu no mundo, a Laíde Costa ficou de fora, porque o lugar de uma mulher negra era no samba, não era na Bossa Nova. O que John Walker fez foi recriar esse momento em Nova York e mandar a Laíde para cantar. Fazendo uma reparação histórica, né, que aconteceu há mais de 30 anos. Esse filme ficou, né, foi chamado Dentro de Casa de Rato 88, e ele ganha o prêmio mais importante de criatividade no mundo. Por quê? Porque a marca
abraça o sentido de diversidade. Então, não é só um compromisso que eu tenho de contratar mulheres, um compromisso que eu tenho dentro da minha estratégia de recursos humanos. Ela, sim, faz parte da estratégia de recursos humanos. Presidente global, uma mulher. Presidente do Brasil, uma mulher. Temos mais de 50% de mulheres na liderança, né, da empresa. A Diageo no Brasil foi a primeira empresa no Brasil e no mundo a estender licença paternidade de 6 meses, igual da mulher. Então, não tem uma discussão dentro de casa, né, de carreira, porque todo mundo tem a mesma chance. Imagina que meus 3 repórteres diretos, 3 estão casando. Eu falei, gente, se der para não vir trigêmeos, eu agradeço, né? Porque cada um vai resolver ter filho ao mesmo tempo e todo mundo vai sair junto, os homens e as mulheres. Então, a gente celebra isso todo dia. Então, está dentro do negócio, estratégia da empresa. Está lá em recursos humanos, está lá no marketing, como eu dei um exemplo para vocês, e está também nas áreas que eu coordeno. Pensa na cabeça de vocês a imagem de uma pessoa bartender. Vocês pensaram num homem ou numa mulher? Em geral, não homem, né? Significa que a indústria da hospitalidade ainda é muito masculina. E a gente trata de fazer vários programas de formação de bartenders, e eu invisto em propaganda para atingir mulheres, para que elas queiram fazer o programa de formação, para que elas possam chegar no mercado. A Veja São Paulo, dessa semana, cobre os melhores bartenders de São Paulo. O que é fantástico, que a gente mostra que uma área que podia ser só masculina, ela também é lugar de mulher. Então, conta vários casos positivos que a gente fica, né, se enche de orgulho, porque a gente investe fortemente para que as mulheres tenham esse lugar. E eu estou citando diversidade pelo pedaço, né, da mulher, mas eu tenho o programa de formação de entrada na empresa, voltadas exclusivamente para pretos e pardos. Eu tenho o programa de entrada formado especificamente para pessoas trans. Eu contrato mulheres dentro do sistema prisional para fazer a redinha das garrafas de pioca, que é um dos nossos produtos. Isso garante, gente, você sabe que as presas não recebem o dinheiro mensalmente, isso é depositado em juízo, mas quando elas saem, elas podem recomeçar, né? Porque não é simples fazer reinserção social. Então, a gente trabalha muitos programas com muitos olhares distintos. A Diageo é uma signatária do Mover, né, que busca criar 10 mil vagas para pretos e pardos no Brasil, dentro dos próximos 3 anos. Então, a gente trabalha isso, a gente milita de uma forma intensa. Então, o espírito do progresso é isso, é não parar. Então, se eu pudesse resumir isso, como é que a gente faz isso? Há muitas mãos, todas as diretorias se envolvem, a gente conta essa história para todos os empregados, e onde é que eu paro, alguém fala, viu, não dá para fazer algo mais? Que esse é o espírito bacana. Esse é o espírito que a gente fala, vem aqui, dá para fazer mais sim. O que você tem em mente? Para a gente ir construindo junto. Então, é assim que a gente tem criado uma agenda bem, bem positiva, que a gente chama dentro de casa de agenda progressista, para a gente nunca se esquecer de que a gente tem que dar o primeiro passo, e mesmo que seja um passo que às vezes é difícil, né? Não é fácil implementar uma licença paternidade estendida. E fica a dica que eu milito no Congresso, né, gente? Para que isso seja uma realidade para o Brasil, para todas as empresas, não só para a Diageo. Então, a gente traz o tema, leva para a discussão, fala mais sobre isso, porque isso é bom para todo mundo. Isso é bom para o sentido de parentalidade, isso é bom para que as empresas sejam mais diversas. E é fantástico ouvir os homens participando dessa primeira etapa de vida dos filhos. Muda completamente a relação, gente. É fantástico de ver, e a gente acredita demais nisso. Eu falei tudo que eu podia falar hoje. Agora eu vou passar esse microfone e não vou pegar ele de volta, tá? Porque eu me alonguei. Não vai, não. Então, tá. Obrigada, Viviane. Agora a gente vai falar com o Eduardo ali. Então, a Engie é líder em energia renovável no Brasil e tem uma extensa malha de transporte de gás natural. A empresa divulga o propósito em acelerar a transição para uma sociedade neutra em carbono, com o consumo reduzido de energia e soluções ambientalmente amigáveis. Eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre esse compromisso. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Sou Eduardo, trabalho lá na Engie. Agradecer o convite, agradecer a companhia aqui da Viviane, Gabriela, Carol. Isso. Pessoal, acho que é importante dar um pouco de contexto. A Engie, né, como a Gabriela falou, é uma empresa de energia. A gente tem sede lá em Florianópolis. Nós somos um dos grandes players privados do país na área de geração de energia. E a gente fala muito de transição energética, de baixo carbono, porque isso está muito aderente ao nosso negócio.
No Brasil, essa realidade não é tão complexa, né? Todo mundo já ouviu falar que a matriz elétrica, de energia elétrica do Brasil é limpa. A gente tem muitas hidrelétricas, a gente tem investido cada vez mais em... Estou falando aí de Brasil, tá, pessoal? Não da ENGIE também, a ENGIE também, mas em termos de Brasil. Né? Nós temos muitas hidros, muitas eólicas, solares. Então, nossa matriz de energia elétrica ela não é exatamente problemática do ponto de vista de emissão de carbono. Né? A nossa grande emissão está na agricultura, né? Está na questão do gado. Mas não é disso que a gente vai falar. Mas a ENGIE é uma empresa francesa. Né? E na Europa, nos Estados Unidos, na China, essa não é a realidade. Lá eles ainda queimam muito carvão, queimam petróleo para gerar energia elétrica. Então, esse discurso, né, de baixo carbono, isso vem muito forte do controlador europeu, que é o nosso controlador. Mas isso gera repercussão aqui no Brasil também. Então, nós tínhamos, por exemplo, usinas termoelétricas, né, movidas a carvão, e a gente, enfim, vendeu esses ativos, se desfez desses ativos, para que a gente pudesse, né, enfim, advogar e se orgulhar e dizer, olha, nós acreditamos nessa questão da energia renovável, na energia de matriz, né, que não depende de combustível fóssil e que não prejudica, do ponto de vista de emissão de carbono, o meio ambiente. E é uma causa que eu sou da área social, né, a Gabi falou ali, mas eu me orgulho muito, acho que a gente teve esse exemplo muito trágico do Rio Grande do Sul, onde a gente viu que as mudanças climáticas não escolhem, né? Elas estão me impactando, estão impactando vocês, estão impactando os nossos vizinhos, as nossas famílias. E, claro, quando tem uns episódios muito trágicos, isso vem, né, muito à tona. Mas a gente fala muito do social, e eu sou do social, e quem trabalha na área social sempre sente aquela coisa do cobertor curto. Né? Poxa, eu estou ajudando mulheres que cumpriram pena. Mas e as crianças? Você não está ajudando as crianças? Né? E os idosos? Você não está olhando os idosos? Ou seja, sempre vai ter gente para atender. E essa questão da mudança climática, eu acho que é muito assim, bonita, porque ela é literalmente do mundo todo. É o mundo inteiro sofrendo pela questão das mudanças climáticas. Então, é o velho, é o idoso, é a pessoa nova, é o recém-nascido, é a mulher, é o homem, as plantas, os animais, todo mundo. Então, a hora que você, como empresa, diz assim, olha, eu entendo que a gente tem que partir para soluções que não utilizem combustíveis fósseis, que não emitam carbono na atmosfera, você está impactando socialmente todo mundo. E isso eu acho muito bonito. Assim, é uma causa que eu penso, poxa, realmente ela não tem, entre aspas, furo, porque você não deixa ninguém de fora. É só uma batalha muito difícil, envolve literalmente o mundo todo, trilhões de dólares, enfim, de interesse, mas a gente tem feito a nossa parte, a gente tem, né, enfim, advogado isso e lutado por isso, enfim, que a matriz energética do Brasil seja o máximo possível. Acho que existe um limite físico disso, tá, pessoal? Mas que seja o máximo possível, né, de baixo carbono. Legal. Vamos falar com a Carol agora. O Dia de Doar ele começou nos Estados Unidos, né, Carol? Foi uma iniciativa pós-consumo da Black Friday, então tem já uma pegada aí mais de... Chamava atenção, então, também para o Dia de Ação de Graças lá e para essa parte da filantropia, né? Capitaneado pela Giving Tuesday, ele se espalhou pelo mundo todo. Então, eu queria te perguntar como é que foi a adesão, como é que está sendo a adesão aqui no Brasil do Dia de Doar. Perfeito. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Boa noite a todo mundo. Como a Gabi falou, o Dia de Doar ele é como se fosse um módulo do Giving Tuesday aqui no Brasil e já existe há 10 anos no país, há 11 no mundo todo. O Brasil é o 5º país a fazer parte dessa rede, então nós somos muito precursores, né, nessa iniciativa, sendo nós um país muito generoso. Eu acredito que é muito natural que a gente esteja dentro desse espaço de vanguarda na promoção de uma ideia como essa. Mas hoje o Brasil ele se destaca dentro dessa rede global porque, junto com a ABCR, do Movimento para uma Cultura de Doação no Brasil, nós somos o único país que tem uma pessoa com dedicação exclusiva à campanha, que no caso sou eu.
Então, nós conseguimos desenvolver uma estratégia tanto de captação de recursos, quanto de ligação com as comunidades, com as cidades, com as pessoas e com parcerias dentro do setor filantrópico no Brasil, que desse sustentação para que a gente trabalhasse de forma planejada, integrada, estratégica a longo prazo, para a continuidade dessa mensagem no Brasil. Então, hoje nós somos, por exemplo, mentores de outros países da América Latina e do mundo. Eu sou mentora de um grupo nas Filipinas, pessoal da Costa Rica, no Nepal. Então, nesse ano agora, no final do mês, eu vou para o Panamá para apresentar as iniciativas que a gente desenvolve aqui no Brasil, compartilhando com essas outras lideranças que, assim como eu, estão buscando alternativas para conectar as populações, as pessoas, as empresas, às iniciativas que são construídas dentro do terceiro setor pelos setores, pelas lideranças comunitárias e sociais. Então, eu diria que a gente está num lugar muito legal e acho que tem um número que é de muito orgulho para nós, brasileiros, né? Nós tivemos vários altos e baixos no World Giving Index, que é esse gráfico, né, que vai tentando mapear quais são os países mais generosos do mundo. O Brasil, durante a pandemia, 2022, a gente subiu 70 posições, assim, a gente estava quase no 90, fomos para o 18º. Aí, no ano passado, a gente caiu de novo bastante. Eu não sei quais são os indicadores que eles usam, né, para definir esse número, mas a tendência agora, a pesquisa está para sair nos próximos meses, nas próximas semanas, a tendência é que a gente cresça de novo, e um dos indicadores que eles usam, que, né, eu acredito que eles usam, é o impacto que o Dia de Doar tem no país. No ano passado, a hashtag Dia de Doar, né, muito do nosso movimento, é criar essa conscientização para fazer como se fosse a Black Friday das ONGs, tanto que traz esse contraponto mesmo da Black Friday. Então, no ano passado, a hashtag Dia de Doar, que é a nossa principal métrica, né, nosso principal dado de análise de avaliação do impacto do movimento, foi mais citada no Brasil do que a hashtag Giving Tuesday foi citada nos Estados Unidos, que é da onde o movimento nasce. Então, eu acho que a gente tem muito a compartilhar com o mundo e muito a ainda crescer para que o Dia de Doar seja uma tradição do Brasil, que é o nosso principal objetivo. Legal, muito bom. Vamos voltar para a Vivi? Tem pergunta ainda. Vamos falar do projeto Águas, que prevê entrega de água limpa para comunidades rurais do Ceará, que é onde fica a fábrica da Ipioca, né? Ele junta, então, iniciativa social e ambiental. Eu queria te perguntar como é que surgiu essa ideia e como é que o projeto está hoje em termos de números, assim, de dados. Boa. Bom, eu comentei mais fortemente no começo sobre 2 dos pilares, né? Que é o que tem a ver com consumo responsável e que tem a ver com diversidade. O terceiro pilar é justamente pensar a nossa cadeia. E quando a gente pensa a cadeia, é inevitável a gente pensar que a gente é uma indústria de líquidos. Então, a questão da água, para nós, é muito material. Então, a empresa tomou a decisão global de, em todas as áreas que a gente opera, que tem estresse hídrico, o nosso compromisso da gente devolver todo o volume de água que a gente usa na operação, a gente devolve para a sociedade. E não é diferente no Ceará, porque no Ceará, onde a gente tem a fábrica de Ipioca, também é uma área de estresse hídrico. Então, esse compromisso ele é relativamente recente, ele começou em 2022, e o que a gente faz é uma parceria local com prefeitura, com ONGs, para refazer boa parte da tubulação que carrega a água, dos terminais que fazem a limpeza da água, para ofertar esta água de volta, água limpa, de qualidade, para comunidades. Então, hoje, a gente atende 5 comunidades, com 92% do volume de água que nós utilizamos em Ipioca. Uma coisa que, para nós, é muito significativa, a gente tem bastante... a gente comemora internamente bastante, é que a fábrica de Ipioca aqui do Brasil é uma das fábricas mais sustentáveis do universo de Diageo. Então, uma empresa que está em 150 países, ela opera fortemente.
A operação é muito concentrada na Europa, porque é o uísque, que é o carro-chefe da empresa. A gente tem operações importantes no México também por conta de tequila. E aqui a fábrica do Brasil é uma fábrica que todo mundo do nosso grupo, né, que visita fica muito impressionado pelo compromisso que existe ali dentro. Mas eu acho que ele tem mais um aspecto que aí está dentro do negócio. Eu citei para vocês um projeto que é social, né? Um projeto que a gente faz na comunidade, que a gente, nesse momento, devolve 92% da água que a gente consome, que isso é mais ou menos 22 mil litros cúbicos de água. Mas a gente também tem trabalhado para diminuir a quantidade de água que a gente usa no processo. Então, a gente já diminuiu esse número em mais de 30% nos últimos 3 anos, e a gente continua trabalhando em melhoria de processo produtivo para diminuir ainda mais. E dentro desse conjunto de cadeia de valor, água é um tema material, mas vidro também é. 72% das garrafas de Pioca são recicladas. É o nosso maior índice do mundo. A nossa meta global é 60%. E aqui a gente fica feliz de dizer que já está em 72%. Tem vários projetos rodando no mundo, gente. Vocês vão para a Escócia, por exemplo, ou para Londres, as pessoas podem comprar John Walker, leva para casa, consome e devolve a garrafa, ela é retornável. Aqui a gente ainda não tem esse sistema fechadinho. Mas todo o processo de economia circular de garrafas de vidro no Brasil começou na Diageo e hoje é um programa de setor. Então, a gente devolveu esse programa, que deu bastante certo, que foi bacana, mas não fazia sentido beneficiar só, né, a Diageo. Precisa beneficiar todo mundo, porque, né, meio ambiente para todos. Então, hoje, ele é cuidado pela Brab. Então, ele beneficia todas as outras empresas que usam vidro no seu processo produtivo. Legal, muito legal. Eduardo. Só assim, como essa questão da água, né, Viviane, é uma coisa que impacta, enfim, a Engie também utiliza água. Claro que a água só passa pela nossa usina, né, então a gente não tem um consumo efetivo de água, né? A água desce pelo rio e ela gera energia, enfim, nas usinas. Mas a gente também tem uma preocupação de manter essa água, enfim, já que até porque é uma coisa estratégica para o negócio. Ou seja, se eu tiver menos água, eu vou gerar menos energia. Ou ela vai ficar mais cara. Sim, aí é para todo mundo. Né? Isso. Estamos sofrendo com isso, inclusive, por causa das poucas chuvas, é verdade. Então, a gente também tem, só assim, achei curioso, que a gente faz daí proteção de nascentes. Né? Então, a Viviane ataca mais a questão do consumo, enfim, porque ela está lá no meio da cidade, e a gente, como as usinas acabam sendo, né, muitas vezes afastadas desses grandes centros, a gente ataca essa questão de preservar as nascentes para que o rio fique preservado, para que a usina, né, continue a gerar energia. Então, assim, como tudo, no final, se conversa. Né? Legal. E eu queria falar sobre essa parceria da Engie com a startup brasileira Descarbonize, né? Que tem essa questão de que a inovação é um dos pilares das estratégias ESG. Né? Não tem como a gente ser sustentável se a gente não for inovador, se a gente não mudar alguma coisa, né, do que a gente vem fazendo. E aí vocês têm o objetivo, então, de simplificar essa jornada de descarbonização, que você já falou um pouquinho, né, que é uma frente, tanto em empresas quanto em eventos, com foco em negociar créditos de carbono gerados no Brasil no mercado europeu. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos lá, acho que é legal. Eu lembro que eu aprendi na faculdade, eu lembro que eu estava na faculdade, a gente tinha uma cadeira de responsabilidade social no curso que eu fiz, né, lá na ESAG. Eu lembro a professora falar assim, não, mas as empresas grandes, elas muitas vezes treinam os fornecedores. Eu lembro de pensar assim, não existe uma empresa que vai dizer assim, não, eu vou pagar para o meu fornecedor para ele aprender alguma coisa. E agora estou na Engie e eu vivencio isso. Então, só para vocês entenderem, né, quando a gente está falando de emissões de carbono, a gente divide elas em 3 escopos. Né? O escopo 1 é o escopo da atividade econômica da empresa. Então, se a empresa tem uma frota, enfim, esse tipo de coisa, o consumo dela mesmo para a atividade dela. O escopo 2 é o de energia elétrica, ou seja, qual é a fonte de energia elétrica que ela usa, se é uma fonte renovável, quanto que emite de carbono ou não. E o escopo 3 é o escopo dos teus fornecedores. Então, a Engie, né, tinha um escopo 1 bastante bem administrado, o escopo 2 também a gente usa, né, obviamente, só as fontes renováveis, que são as nossas usinas, e aí o escopo 3 a gente teve que, né, mirar os nossos fornecedores. E daí veio, então, poxa, como que eu ensino esse cara, né, a fazer inventário das emissões dele, ou seja, como que ele mensura quanto que ele está emitindo de carbono, para eu poder reportar isso também, e como que eu ajudo ele a mitigar, diminuir, reduzir, enfim, como que a gente faz para ele, né, diminuir a emissão dele. Então, a gente, né, uma parceria com uma startup, a gente criou esse software onde
o cara, de forma gratuita, a gente fez um programa com, acho que são 100 fornecedores, se eu não estou enganado, onde, de forma gratuita, o fornecedor utiliza o software para melhorar a gestão dele de carbono, e a gente faz todo um acompanhamento e um treinamento para que isso realmente seja efetivo, né, na nossa cadeia. E aí também surgiu a oportunidade, como a Gabriela, né, mencionou ali, como é um software assim, bem pensadinho, que simplifica muito essa questão do carbono, de vender crédito de carbono para eventos, enfim, para pessoas, até pessoas físicas, enfim, que quiserem, né, assim, não, poxa, quanto que eu emito, como que eu estou fazendo, eu quero compensar isso, quero comprar isso em crédito de carbono, né, da Engie. Como no Brasil, esse mercado ainda é um mercado que a gente chama de voluntário, ou seja, né, ninguém é obrigado a compensar ainda as suas emissões. Mas isso na Europa já é uma coisa mais madura, né, a empresa enxergou também que a Europa poderia ser uma oportunidade de vender esses créditos, já que aqui a gente gera muito crédito por causa, né, das usinas que são, como eu falei antes, de fontes renováveis. Então, veio disso, Gabriela, assim, desse ecossistema, enfim, de carbono, que no Brasil ainda não é tão maduro, mas está amadurecendo cada vez mais. Enfim, eu acho que, imagino que a Diageo tem uma pressão enorme também para essa questão de reduzir a emissão. Mas então a gente enxergou essa oportunidade de simplificar, enfim, para pequenas empresas, médias empresas também poderem compensar suas emissões. Carol, ano passado as doações aqui no Brasil do Dia de Doar quase chegaram ali nos 8 milhões, né? Nas plataformas digitais ou doações diretas, né? Quase 40 milhões de pessoas foram impactadas. 25 cidades têm projetos de lei aprovados do Dia de Doar apenas. Você está numa jornada de workshops pelo Brasil. Veio hoje de Itajaí, tá, gente? Estava lá fazendo workshop, chegou aqui, a gente já tinha começado. E aí eu quero te perguntar, como é que está sendo isso? O que você tem visto nesses workshops? Conta para a gente um pouquinho. Certo. Esses números, né, que a gente traz do Dia de Doar são números que a gente mapeia pelo Brasil. Então, não é que nós movimentamos essas doações. A gente identifica que, nas 24 horas do Dia de Doar, foi movimentado esse valor para a gente entender se esse número cresce ou diminui ao longo dos anos, e assim a gente consegue mapear um pouco mais o nosso trabalho. Sobre as cidades com lei aprovada, foram 25 aprovadas em 2023. A gente tem 53 leis aprovadas no Brasil hoje e a gente está advogando agora pela aprovação de uma lei nacional que possa colocar no calendário do governo federal, e assim a gente dá mais sustentação para como isso se desenvolve dentro das comunidades. E sobre esse processo que eu estou agora, né, que está sendo muito especial, nós tínhamos já há algum tempo o sonho de construir produzir um conteúdo que pudesse trazer uma materialização muito clara de quem são as pessoas hoje que lideram o impacto social, que fazem essa construção de uma relação entre o terceiro setor, as empresas e a população. E eu acompanho essas atividades, essas comunidades há muito tempo, né? A gente mentora 92 cidades diferentes hoje que fazem essa articulação entre várias organizações diferentes dentro de um mesmo território para tornar visível, a tornar mais clara a cultura de doação, para que as pessoas se identifiquem como doadores e doadores recorrentes, doando ali 20, 30 reais todos os meses, mas para que demonstre e continue e dê essa recorrência na sua contribuição social. E a gente tinha identificado uma deficiência muito grande de engajamento das comunidades, né? As pessoas, eu não sei se vocês sentem isso de uma forma mais generalizada, mas na pandemia a gente teve um pico de trabalho, que as pessoas estavam super intensas, fazendo todas as coisas que apareciam. Quando termina a pandemia, vem aquela ânsia de fazer coisas presenciais, agora podemos nos libertar e fazer mais. E eu sinto que agora a gente está num caminho meio que de cansaço, meio generalizado. E o setor social, eu acho que ele se impacta muito por esse cansaço, porque as doações caem quando as pessoas não identificam uma emergência iminente. Então, na pandemia, muitas pessoas doaram e doaram muito, inclusive isso que eu tenho pesquisado agora no mestrado, né? O quanto que as pessoas se doam em uma situação de emergência, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, litoral norte de São Paulo, tiveram várias outras questões ambientais que aconteceram no Brasil, e aí passa a questão que mostra a necessidade clara e emergencial, e as doações caem muito. E aí a gente
tem uma deficiência muito grande no terceiro setor de manter uma linha uma linha de constância no nosso trabalho, no nosso contato até com os beneficiários. Então, diante dessa necessidade de aumentar o engajamento das organizações com as atividades e com a população, gestão pública, nós estamos desenvolvendo agora um podcast que chama Minha História de Doação, em que a gente está entrevistando 20 pessoas nessa primeira temporada, espalhadas pelo Brasil. E cada pessoa que conta a sua história é relacionada a quem sou eu, por que eu faço o que eu faço, por que eu me dedico a alguma causa, por que eu faço essa articulação dentro da minha cidade e como é que isso impacta as pessoas de formas diferentes. Então, para que a gente pudesse trazer isso de uma forma muito concreta, não faria sentido nenhum eu, lá do ápice do meu Sudeste, falar que toda a realidade brasileira é uma. Então, peguei o carro, eu e o meu motorista, e a gente está há 3 meses na estrada, passamos por 32 cidades, estamos no finalzinho da rota agora já, estou um pouco cansada. Para entrevistar essas 20 pessoas, e como contrapartida a esse tempo que me dedicam para a gente fazer o registro dessa história, a gente constrói junto um workshop de mobilização que é para construir relações, uma rede de colaboração do terceiro setor dentro daquela região. Então, hoje, por exemplo, estou com a minha camisa do Dou Itajaí, que eu ganhei de presente mais cedo, porque justamente, né, nós queremos que o terceiro setor seja forte o suficiente para se mostrar como uma solução ambiental e uma solução social. E essa construção em conjunto possa se dar, por exemplo, como você falou, que lá na fábrica da Ipioca, no Ceará, vocês constroem junto com a comunidade, porque quem tem as respostas dos problemas que vocês enfrentam são aquelas pessoas que estão lidando com ela cotidianamente. Então, a gente pode trazer várias soluções inovadoras e ignorar que aquelas pessoas sempre souberam as respostas, mas elas não sabem dizer que elas sabem as respostas. Então, quando a gente leva o Dia de Doar, por exemplo, que é uma campanha de conscientização e comunicação, a gente torna possível que elas possam dizer: eu sei as respostas e aqui eu tenho uma solução para esse problema que você está passando. Então, muito do que eu tenho feito dentro de cada lugar que eu passo é isso, é mostrar ferramentas muito práticas e muito adaptáveis e muito fáceis de serem usadas pelas pessoas que não têm nada de acesso à tecnologia, a tudo isso que a gente costuma usar com facilidade, para que elas possam replicar e possam ser capazes de falar, e possam ser capazes de se apresentar e dizer que elas têm, sim, capacidade financeira, de estrutura, de gestão e, principalmente, muita força mesmo para fazer com que essas questões e até essa tecnologia que a gente desenvolve, né, a gente valoriza tanto a inovação tecnológica por si só, né, construção de novos equipamentos. Quando a gente fala de inovação, a gente imagina em algo super tecnológico, carros voadores e etc. Mas a gente tem uma tecnologia social de saber lidar com problemas muito palpáveis assim na nossa rotina, que ela é construída por quem está lidando com ele cotidianamente. Então, muito do meu trabalho nesses workshops é mostrar para as pessoas que, olha só, o saber que você tem é tão valioso quanto aquele que você acha que você pode pagar 1.000, 5.000, 10.000 reais para comprar um item. E enquanto a gente não se coloca nesse lugar do valor que nosso trabalho tem, inclusive do trabalho mesmo cotidiano, né? Porque quem acha que quem trabalha em ONG é tudo voluntário e a gente vive à base de amor e vento. Então, para falar para as pessoas, né, que, oi, então, nós temos aqui trabalho, né? A gente trabalha 8 horas por dia, a gente se especializa, a gente estuda muito mesmo, a gente lida com problemas muito complexos e a gente não consegue lidar com eles sozinhos. Então, esse trabalho que eu tenho feito, espalhado pelo Brasil, é nesse sentido. E tem sido muito especial passar por tudo isso. Vou terminar fazendo meu jabá, que é 17 de setembro, lanço o primeiro episódio do podcast, que vai ser sobre a história de um coletivo de artesãs ali da cidade de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí tem episódio aí até junho do ano que vem, viu? Bastante coisa legal para vocês conhecerem. Legal, vamos acompanhar. Vivi, queria te perguntar um pouquinho assim.
tua jornada pessoal e de carreira com o tema sustentabilidade. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Você vem da comunicação ali, então me conta como é que foi essa sinergia e o que você tem visto nesse tempo aí dos relatórios sociais para os relatórios de sustentabilidade, para as estratégias ESG. Fala um pouquinho para a gente. Boa. Gente, eu acho que desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu tive a oportunidade... Eu fiz relações públicas, né? Essa é a minha formação inicial. Eu trabalho com comunicação, enfim, desde que eu me conheço por gente. Aliás, desde antes da faculdade, porque meu primeiro emprego aos 14 anos foi numa banca de jornal. Já ficou dada a trilha, né, gente? Depois disso, eu fiz comunicação. Sempre tive a oportunidade de trabalhar em organizações que viam... oportunidades em sustentabilidade, seja objetivamente dentro do negócio, seja por responsabilidade social. E tive a sorte de estar em organizações que foram sofisticando as suas visões sobre o tema. Então, eu fui muito privilegiada de, em diferentes setores da economia, eu trabalhei em indústria farmacêutica, trabalhei em cimento, trabalhei no mercado automotivo, trabalhei em revisão de turbina de avião, iluminação pública, e todos eles tinham um olhar de sustentabilidade, tinha um olhar de responsabilidade social corporativa. Eu realmente me identifico com essa questão e fui me aproximando dessa temática de forma que ela fosse cada vez mais central, enfim, nas questões que eu me dedicava. Eu estou na Diageo, mas a minha atividade não é exclusiva na Diageo. Eu também sou professora universitária e eu dou bastante aula de ESG em grandes escolas, né? Então, eu dou na Fundação Getúlio Vargas, eu dou na FIA, né? Que é a Escola de Administração da USP. Estou aqui na cidade de vocês, na Sustentare. Eu estou em algumas boas escolas e eu vejo muito claramente o interesse das pessoas sobre como fazer diferença. O que muda fundamentalmente, eu acho fantástico, é que, antigamente, quando a gente falava de sustentabilidade, era um tema mais difuso na cabeça das pessoas e a gente meio que... A forma como se entregava isso era a responsabilidade social, era aquilo que a gente fazia na comunidade. E hoje eu vejo muito mais as empresas discutindo como é que elas vão resolver o escopo 3, né? Que é um pouco do que a gente ouviu aqui, de uma forma prática. Então, eu fui me movendo para organizações que olhavam para essa dimensão dentro daquilo que é mais relevante fazer. É bacana eu estar hoje numa indústria de líquidos, numa indústria, né, num setor de hospitalidade, e a gente tem uma parceria muito grande de supply sobre como que a gente vai resolver escopo 3, porque está bem longe de ser simples. Bem longe de ser simples, gente. É muito, muito, muito crítico. Aliás, eu consumo muita literatura, eu gosto de literatura. Li recentemente um livro, Como Evitar um Desastre Climático, e um dos dados que eles dão no livro, que é chocante, na minha opinião, é que o mundo produz, por ano, cerca de 52 bilhões de toneladas de carbono. Quando a gente entrou na pandemia, que o mundo parou, né, que a nossa memória, que o mundo parou, que a gente ficou trancado em casa, a gente passou a consumir 50 bilhões de toneladas de carbono. O consumo de carbono, gente, diminuiu enormes 4%. Tem alguma coisa errada, né, gente? Então, não é simples reduzir carbono. A gente fala, quando você olha os dados globais, né, se vocês lerem esse livro, vocês vão ver que o dado global, assim, o que gasta carbono, como é que o carbono vai para a sociedade, é muito diferente do que a gente vê dos números brasileiros. Muito daquilo que é gerado de carbono no Brasil é desmatamento, que a gente chama bonitinhamente de mudança dos usos da terra, e depois da agropecuária, né? Enfim, nós temos a gente tem a possibilidade de fazer diferença e rever a forma como a gente está interagindo com o nosso meio. Então, eu acho a possibilidade de fazer parte dessa agenda e liderar uma transformação importante, uma mudança importante, para mim é um motivador fantástico. Eu gosto de trabalhar com isso. Eu sou entusiasta do tema. Se me perguntar e me deixar, eu vou falar até 00:30, tenho certeza disso, porque eu acho que a gente precisa fazer diferença. Eu não quero que a minha geração, a geração de vocês, passe a gente entregando o bastão para a próxima geração, né, gente? A gente precisa resolver o probleminha que a gente criou. E eu acho isso uma oportunidade tanto de fazer diferença no mundo. Então, eu vejo um mundo mais atento, eu vejo mais tecnologia colocada, né, na nossa frente para a gente poder usar. Eu vejo pessoas mais sensíveis ao tema. Um monte de gente fazendo merderê também, tá? Não vamos imaginar que isso não existe. A questão é que nem todo mundo faz bobagem porque está disposto a fazer bobagem. Faz bobagem porque está aprendendo com o processo. Então, a gente tem que ajudar. É fácil a gente entrar numa pegada de criticar o que o outro faz.
que nem a minha praia. Eu acho mais que a gente faz boa pergunta. Você está ouvindo alguém fazer alguma coisa legal? Pergunta mais, traz o nível de consciência para as pessoas. Eu, quando entrei na Diageo, fiquei super impressionada, que foi definitivamente a empresa mais colorida que eu já trabalhei. Você vê pessoas, né, desde o loiro albino até o preto retinto. E aí eu estava conversando com a pessoa de diversidade e falei, gente, e fiz esse comentário, falei, gente, mas que bacana, né? A empresa é colorida. Ela olhou para mim com muito respeito, com muita tranquilidade e falou, é colorido, mas precisa ser mais, né? Então, é legal você estar com gente que te estimula desse jeito. A gente não pode se conformar com pouco. A gente tem muita necessidade aí e é incrível a gente ter conhecimento para poder virar esse jogo. Então, eu curto esse tipo de coisa. Onde eu não estou, vou buscar. Tem novidades vindo por aí. Vocês podem esperar que vocês vão ver mais a Diageo fazendo coisas novas, porque a gente está preparando boas coisas ainda para esse ano. Legal. Vamos acompanhar também. Eu estou em conselho de administração, né, gente? É um outro lugar. Quando você está em conselho, também o tipo de contribuição que você faz para a empresa é diferente, que obviamente não tem mão na massa, né? Eu não sou responsável por implementar nada. Eu estou no conselho de algumas entidades. Uma delas é o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e outra é a construtora Cury. E a gente tem discussões que eu acho fantásticas, assim, do ponto de vista de como é que a gente estimula as empresas a fazerem mais. E vem muita coisa boa por aí. Quando do ponto de vista de conselho, né, você chega para o presidente ou para a presidente da empresa e fala, bem, acho que podemos mais, as coisas acontecem. Então, também tem sido um lugar muito privilegiado para estar. O trabalho que a construtora Cury tem feito é um trabalho extremamente diligente, é um trabalho bacana, com muita novidade que vai chegar logo mais, que eu estou bem feliz de fazer parte e poder contribuir com esse andamento das atividades deles também. Muito bom. Eduardo, queria te pedir uma visão sobre essa questão, como você está na Indy, né? Você falou a Índia francesa, então tem toda essa visão de Europa relacionada à sustentabilidade. Queria que você comentasse um pouquinho como é que são essas pressões lá, o que você vê dentro da companhia, né? E como é que são essas pressões aqui, porque, como você já falou, é bem diferente, né? O cenário é outro. Então, assim, especificamente disso, Gabi, falando assim, não existe responsabilidade social na Europa, do ponto de vista de pessoas, né? A empresa tem negócio na França, na Alemanha, na Espanha, lá o Estado provê, minimamente, pelo menos, né, os serviços que as pessoas precisam. As pessoas têm acesso à saúde, têm acesso à cultura, têm acesso à educação, né, que o Estado consegue prover para elas. Aqui, a gente sabe que a realidade é bem diferente. Então, a nossa área social no Brasil ela é muito destacada assim, em relação ao mundo, em relação ao México, ao Chile, né, pensando aqui, né, nos nossos países um pouco mais próximos, mesmo em relação a esses países latino-americanos, nós somos muito, muito avançados em relação a eles. Assim. Nós temos assim, um investimento muito maior, pessoas dedicadas. Né? Normalmente, assim, a pessoa que cuida da responsabilidade social no México é a pessoa que também é da comunicação e faz responsabilidade social, como a gente era há 10 anos atrás. Né? A gente também veio, acho que é legal falar um pouco disso. Assim, eu também entrei na Engie na área de comunicação, e aí tinha uma parte da área de comunicação que era doações e patrocínios. Esse era o nome. A gente, então, fazia lá doações, patrocínios, alguma coisinha, enfim, e isso foi crescendo, e hoje a gente é uma área, né? A gente tem uma área dedicada à responsabilidade social. Tem uma área de meio ambiente e uma área de responsabilidade social. Onde chega-se agora assim, ao ponto, e acho que isso é legal de compartilhar com vocês, pessoal, assim, é que a Engie se enxerga cada vez mais como uma fazedora, uma promotora, uma indutora de política pública. Então, a gente é cobrado pela nossa diretoria dizer, tá bom, mas como que está impactando na prática as pessoas? As pessoas estão... O IDEB do município está melhorando por causa do investimento que a Engie está fazendo? O IDH do município tem algum tipo de alteração? A gente consegue mensurar que a gente conseguiu melhorar esses índices, né, nas cidades onde a gente tem uma atuação mais concentrada? A gente é cobrado por esse tipo de dado hoje em dia. Né? Então, pensa que é como se fosse o IPEA, né, o IPEA, que é o pesquisa de governo, cobrando o órgão do governo lá, tá, mas o que vocês estão fazendo aí para melhorar? A nossa diretoria faz esse tipo de cobrança para a gente. A gente é uma empresa de energia elétrica, a gente não é, em tese, Estado. Né? Mas nós estamos cada vez mais sendo cobrados, exigidos, que a gente faça mudança real na vida das pessoas e que preste contas,
né, disso para a diretoria, depois a diretoria passa para o conselho, enfim, tem a governança da empresa. Mas olha onde a gente chegou, né, em 10, 12 anos. Eu até, só para vocês entenderem, eu só trabalhei na Engie. Eu terminei minha faculdade, fiz estágio durante a faculdade, e depois... Não, até não faz tanto tempo, não. Depois do estágio, recebi a proposta para ficar e fiquei. E de lá nunca saí. Então, assim, eu vivi tudo isso. Eu vivi. A gente era uma área de comunicação, doação e patrocínio, depois virou uma área, junto com a área de meio ambiente, uma coordenação na área de meio ambiente, e depois, agora, recentemente, em 2021, a gente virou uma área mesmo, com uma gerente, enfim, um orçamento, uma coisa realmente dedicada à responsabilidade social. E essa evolução, assim, me chama muito a atenção. Como isso, né, uma empresa agora se diz, não, eu vou realmente impactar um índice de educação do município X, do município Y. Né? Olha a grandeza disso, de certa forma. Né? Uma empresa que gera energia, que tem que dar lucro, enfim, mas ela está preocupada, né, em gerar um impacto social realmente relevante nas comunidades que ela impacta. Né? Também a gente sabe disso, a gente impacta, né, a vida das pessoas. Carol, conta um pouquinho para a gente como é que as empresas e instituições podem usar o Dia de Doar nas estratégias ESG. Como é que a gente pode fazer essa conexão? Perfeito. Sendo o Dia de Doar uma campanha de conscientização, nosso objetivo é criar como se fosse a Black Friday do terceiro setor. Então, fazer com que as pessoas já tenham no seu consciente ali de que, na terça-feira depois da Black Friday, a gente comemora o Dia de Doação. Então, assim como o Outubro Rosa, assim como outros movimentos equivalentes a esse, que a gente demonstra o nosso apoio, eu acho que esse é o primeiro caminho, assim, trazer consciência à existência desse movimento. E aí a gente tem vários exemplos pelo mundo de como é que a gente, além de trazer consciência, a gente faz com que as pessoas, os funcionários, colaboradores, possam se engajar com alguma causa social, não só pela empresa, não só a empresa se conecta com essa missão, mas a gente criar um ambiente favorável para que as pessoas se identifiquem também como esses atores. Então, por exemplo, no Giving Tuesday, no Spotify ano passado, o Spotify, em vez de fazer uma doação no Giving Tuesday, no Dia de Doar, eles escolheram distribuir os valores entre os funcionários para que cada funcionário pudesse escolher para qual organização eles iam fazer uma doação. E isso para quê? A gente não só como empresa tem uma relação com uma ONG ou com uma causa, mas que a gente identifica que nós somos um canal de conexão entre as pessoas e as organizações de um modo geral. Eu acho que no Brasil a gente também teve vários exemplos legais do iFood, por exemplo, que fez arredondamento de troco no final da compra, com o match funding das doações. Então, a cada R$1 que você doa, ele doava R$1 além disso. Nós temos um exemplo no Instituto MOL, que é parte do Grupo MOL, a Frente de Impacto Social da Drogasil Droga Raia. Eles fizeram uma competição entre departamentos para comemorar o Dia de Doar. Então, cada departamento escolheu uma causa social, uma organização, para trabalhar junto com essa organização numa campanha de mobilização de recursos. Então, os funcionários dedicaram-se voluntariamente durante uma semana não dedicação exclusiva ao longo da semana, né? O pessoal das empresas iam falar, mas dedica uma semana inteira de folga para o pessoal fazer captação de recursos? Não. Mas trouxeram, né, essa questão do pessoal trabalhar junto com as organizações, e aquela frente, aquele departamento que arrecadasse mais, receberia uma doação extra para a própria organização. Então, o nosso objetivo é criar uma rede de conexão. Então, eu conecto o meu colaborador a uma causa social para que ele se identifique com aquela causa e ele possa trazer nisso o seu próprio bem-estar, né? Porque a gente tem diversas pesquisas dizendo o quanto que doação aumenta a nossa serotonina, aumenta a nossa sensação de pertencimento, aumenta o fato da gente saber que a gente está fazendo algum tipo de impacto no mundo. Então, é mais do que eu, como empresa, doar, eu, como empresa, patrocinar, e mais como eu crio um canal de comunicação e de conexão mesmo entre aquilo que as pessoas acreditam e eu usando as ferramentas que eu tenho como empresa, sendo voluntariado corporativo, sendo o próprio dinheiro mesmo para ser doado e usando isso através das pessoas. Eu acho que, no fundo, todo mundo ganha, né? A gente tem uma sequência de ganhos nesse processo que é muito representativo. E uma forma que a gente tem...
Imagina. Uma forma que a gente tem para trazer luz a isso, né, para a gente criar uma oportunidade das empresas entenderem que isso também é atrativo para elas, é criar dentro do Giving Tuesday momentos de visibilidade. Então, no ano passado, por exemplo, a gente fez como se fosse um concurso das empresas com ações do Dia de Doar mais legais e se tornaram cases internacionais dentro do site do Giving Tuesday. Então, hoje tem uma página de estudo de casos de quais foram os movimentos de incentivo à generosidade liderado por empresas que aconteceram no Brasil. Sendo o Brasil um dos precursores, né, dessa construção, a gente acaba sendo exemplo para muitos países a nível internacional, dos maiores aos menores. Então, eu acho que tem muito a crescer no ambiente corporativo. Sendo o Dia de Doar um movimento do terceiro setor, a gente tem muitas conexões no terceiro setor, mas as empresas sempre olham para a gente como alguém que vai bater na porta para pedir. E a gente não está pedindo, a gente está estimulando. Então, é uma conexão muito difícil que a gente tem. Fica o convite, viu, pessoal? Não vamos perder a oportunidade, oi, Toyota. Então, criar mesmo, né, esse espaço de colaboração, eu acho que é o caminho que a gente acredita que possa trazer muitos frutos. Legal. E esse ano o Dia de Doar vai ser dia 3 de dezembro. Qual a expectativa? O que vocês estão imaginando? Olha, a minha expectativa no Dia de Doar, na verdade, é sobreviver, porque eu trabalho, eu e uma assistente, a gente tem que mapear o impacto do Brasil todo, entender tudo o que está acontecendo em todos os lados. Então, espero que cresça, e se crescer, por favor, Deus me guarda. Mas, assim, a expectativa é alcançar mais pessoas, né? A gente quer muito encontrar novos espaços de construção desse debate. A gente está com 92 cidades hoje. Nós queremos que mais cidades possam se envolver e fazer essa articulação dentro dos territórios. Nós esperamos mais influenciadores digitais envolvidos, porque, no fundo, a gente sabe que precisamos de vozes para ampliar as nossas vozes. Então, a gente tem um trabalho muito forte aí de conectar com pessoas influentes para criar um videozinho de 15 segundos para a gente distribuir entre todas as ONGs do Brasil. Então, a expectativa mesmo é subir os números e não cair os números. E a tendência tem sido cair os números, porque as doações no Brasil estão caindo bastante mesmo. Então, estamos aí nessa expectativa e sobrevivência realmente tem sido a minha prioridade. Muito bom. Não tenho nem palavras agora. Gente, quero agradecer vocês. Muito obrigada pela presença, pelo debate. Acho que foi riquíssimo. Agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até o terceiro turno. A gente estourou nosso horário. Muito obrigada. Então, esse foi o nosso segundo impacto positivo. Vamos torcer aí para ano que vem a gente ter um terceiro, né? E ver carinhas novas de novo aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Impacto Positivo Entrevista. Você já sabe, nos segue lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, nas nossas redes sociais para acompanhar qual vai ser o próximo programa. Deixe o seu comentário aqui também e, se gostou, vota na gente. Obrigada pela sua audiência. Até lá!